sem ficar olhando muito para esses canais, né, de geopolítica, que fica falando de governador do Trump, dos caras que estão na mídia hoje, tentando a possibilidade de que um deles é o anticristo, que é Nabucodonosor, que é o rei do norte, que vai cumprir a profecia da qual está falando os profetas. Você vê que não tem nada a ver. Eles fazem parte de um montante, mas ainda não é a época do Nabucodonosor se manifestar. Ainda não é a época dos assírios, dos caldeus entrar no auge. Ainda não chegou a época. No finalzinho aqui do trecho que eu li, então passam como vento esse povo, né? E seguem e fazem-se culpados a esses cujo poder é o seu Deus. Então o Deus desse povo é o poder. Então é um povo que caça o poder. É um povo que quer governar o mundo. É um povo que quer tomar posse do mundo. Quer tomar as terras que não são suas. Só que a forma como eles fazem isso é de forma injusta. Porque eles derramam sangue se for preciso. Eles matam se for preciso. Eles oprimem se for preciso. Tudo por causa de se apoderar, por causa do poder. E esse poder se torna um Deus para eles. Lá no capítulo 11 de Daniel é falado que o anticristo vai ter a ajuda de um Deus estranho. Esse Deus estranho, os seus antepassados e nem seus pais, os adorou. Ou seja, o pessoal da época de Daniel, Esdras, de Jesus, ali dos apóstolos, até um pouco para trás de nós, ou até mesmo na nossa época, esse povo não adoram ainda esse Deus, porque esse Deus ainda não se fez presente, esse Deus ainda não se apresentou desta forma. Mas ele está sendo preparado, ele está sendo levantado, que é o Deus do poder. O Deus deles é o poder. Então eles querem subir ao trono, eles querem subir ao poder. E para isso custe o que é custar. Então o Deus estranho lá no livro de Daniel, falando que os antepassados e os pais não adorou, não serviu esse Deus. Isto é, esse Deus não estava ainda no tempo de cumprimento. Lá em Isaías 43, no versículo 10, 11, 12 e 13, fala: Judá e Efraim, vocês são minhas testemunhas. Nunca houve Deus estranho no meio de vocês. Falando que tem um tempo específico para esse Deus estranho se manifestar. Esse Deus estranho é o poder, claro, mas é o poder que vai ser atuado na época da marca da besta para frente. Quando chegar a época da marca, sim, esse Deus estranho entra em vigor. E as pessoas, os povos, vão adorar esse Deus. Vão fazer qualquer coisa para servir esse Deus. Hoje é aqui e acolá, sabe? De maneira isolada. Eles cultuam esse Deus, o Deus do poder, que é o dinheiro, mas é de forma isolada e alguns. Mas eles vão montar um esquema, um jeito de fazer uma imagem para esse Deus, uma imagem para ele se tornar uma sede. Essa sede, essa marca, vai exigir adoração por meio do dinheiro, por meio do poder, e ninguém vai poder comprar e vender. Tá entendendo? Aí o profeta vai interceder, porque ele viu essas catástrofes, esses castigos, né, essas coisas acontecendo. O profeta vai interceder. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo? Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando os perversos devoram aquele que é mais justo do que ele? É aquilo que eu venho falando ao longo da introdução, né? Ou da parte do estudo do vídeo aqui. Agora o profeta está num processo de diálogo com Deus, mas ele ainda não entendeu a mensagem, o juízo de Deus. De forma que ele está dizendo aqui: olha, Senhor Deus, o Senhor fundou os céus, o Senhor é adorado, tu és santo, o Senhor não detesta o mal, o Senhor é puro de olhos. Só que o Senhor está estabelecendo um povo, os caldeus, mais pecadores do que o povo de Israel. E o Senhor está disciplinando Israel por alguém que é mais impuro do que Israel. Esse é o questionamento do profeta, atualmente, por enquanto, no diálogo. Ou seja, o profeta não estava entendendo o que estava acontecendo ou o que Deus estava fazendo. Sim, Deus estava usando Babilônia para punir Israel. Mais tarde, ele vai usar a Média e a Pérsia para punir a Babilônia. Depois ele usa a Grécia para punir a Média e a Pérsia. Depois ele usa Roma para punir a Grécia. Aí a Roma tem 4 fases, né? Em cada fase tem uma punição. A última fase vai ser a fase dos assírios. A fase onde vai ter 10 reis no poder, lá na ONU. Quando chegar essa época, vai chegar a época dos caldeus, vai chegar a época da Babilônia ser estabelecida, vai chegar a época do cumprimento dessa profecia, mais uma vez, né? Tá entendendo? Mas vamos lá. A gente leu 14 agora. Por que fazes... Tô segurando o microfone aqui por causa do vento, tá? Tá ventando aqui para não atrapalhar no áudio. Não sei ainda se vai ajudar. Por que fazes os homens como peixes do mar e como répteis
que não tem quem os governe. Aqui no caso, ele vai começar a falar do homem da boca arrogante. O homem que ajunta nações para si. Só que antes dele falar desse homem da boca arrogante, o profeta está falando, perguntando para Deus, por que o Senhor fazes os homens como peixes do mar e como os répteis que não têm quem os governe? Quando você joga a rede na água, onde tem peixe, a rede arrasta e traz muito peixe para a praia, para fora da água. E os peixes ficam confusos. Eles não têm quem os governe. Eles não têm uma direção ou um norte, falando de forma literal. Só que quando você aplica essa mensagem, esse texto para o campo espiritual, você sabe que rede de pescar está falando de pregação, está falando de evangelho, está falando da palavra de Deus, ou de pessoas que estão tentando pregar, tentando de alguma forma falar de Deus. Então, sim, é uma rede que está sendo passada. E a rede arrasta de multidões e multidões, como o profeta está falando. Por que o Senhor permite que esse homem jogue a sua rede e faça arrastões no mar com os homens? E quando faz esses arrastões, esses homens são como animais, são como répteis, porque não tem quem os governe? Porque, na verdade, esse arrastão está falando de pescaria aqui, está falando de doutrina, vento de doutrina. Cada esquina tem uma igreja, cada esquina tem uma doutrina diferente. Então, quantos Deus são? Quantos evangelhos tem? Quantos Jesus tem? Quantas doutrinas? Então, eles ficam sem governantes, porque cada um vai ter que seguir por um rumo. Mas a cruz é um só, o evangelho é um só. Só que eles têm vários evangelhos, vários Jesus, várias doutrinas, e eles ficam sem governo. Você vê que o profeta não está entendendo o juízo, mas ele está entendendo a consequência do juízo. Ou ele está começando a entender a mensagem. Verso 15. A todos levam o inimigo com um anzol. Quem que é o inimigo? É o anticristo. Pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem a sua gordura e sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando as nações sem piedade? Você vê que o profeta está revelando aqui que a pescaria que está sendo feita está matando os povos. As nações estão morrendo com essa pescaria. Não é uma pescaria benéfica, não é uma pescaria boa, é uma pescaria ruim. Por isso que o profeta está angustiado e está. Por que, Senhor? Por que eles estão morrendo? Por que está acontecendo isso? Por que aquilo outro? Justamente por causa do povo não está dando ouvido. O povo de Israel da época não deu ouvido à voz profética de Jeremias e de Abacuque, sofreram as consequências por meio de Nabucodonosor. Hoje, por meio de Cristo, Deus está trazendo a mensagem por meio dos seus servos. Seus servos estão declarando a mensagem de Deus, estão profetizando, estão avisando o juízo futuro que está vindo. Porque as pessoas não dão crédito. Estão compreendendo? Da mesma forma que não deram crédito para Jeremias e Abacuque, muitos vão passar por esse juízo que o profeta está mencionando, ou por esse castigo, porque não estão dando ouvido à mensagem profética. Estão entendendo? Estão entendendo. Só que eles não querem ouvir, não querem obedecer e não querem se arrepender. Há uma diferença grande em entender e ouvir. Entender e obedecer. Eu entendo, só que eu não quero obedecer. Eu entendi que Jesus morreu na cruz. Eu entendi que foi o meu pecado. Eu entendi que eu tenho que me santificar para ir para o céu. Eu tenho que me santificar para ser salvo. Só que eu não quero. Você entendeu? Então eles sabem, eles entendem. Só que eles não querem. Por isso que Paulo fala, os homens são indesculpáveis. Indesculpáveis, porque não tem desculpa. Quem entender, entendeu sim. Deus fez por onde um homem entender. Por que do juízo? Verso 2. O profeta está começando a distinguir e entender algumas coisas. Capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o meu Deus dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Por-me-ei na minha torre de vigília. Oração. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. A fortaleza é Cristo. E para estar em Cristo não precisa estar na nova aliança. Raabe viveu em Cristo. Abel viveu em Cristo. Abraão viveu em Cristo, Noé viveu em Cristo, Davi viveu em Cristo, entre outros. Para estar em Cristo não é necessário fazer parte da nova aliança, porque a nova aliança veio na plenitude dos tempos, mas não quer dizer que é da plenitude dos tempos para frente que a pessoa está em Cristo, e quem viveu no Antigo Testamento não está salvo, ou foi salvo de outra forma. Foi salvo de outra forma por causa das obras, mas a fé é a mesma, porque é uma só. O Novo Testamento fala disso, ok? Então, fortaleza é Cristo. Vigiarei, isto é, vou observar a resposta do Senhor Deus. Vou observar, porque eu fiz a oração na torre, eu orei na torre, fiquei de pé na fortaleza e vou observar para ver a resposta. Gravei uns 3 vídeos, os mais recentes agora do canal, sobre a oração.
Exatamente sobre isso aqui. Ver onde Deus está trabalhando, orar e observar o que Deus fará em seguida. Fazer uma observação após a oração. Então o profeta está fazendo isso aqui, ó. Por-me-ei na torre de vigia, vou orar. Torre de vigia é orar, vou orar. Vou ficar esperto, ele está acordado. Vou me colocar na fortaleza que está em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Isto é, eu preciso estar alinhado com as Escrituras. Eu preciso estar praticando a palavra de fato. Eu preciso saber o que Deus quer de mim e vou praticar. Vou me colocar na fortaleza. E depois vou vigiar para ver a resposta de Deus. Isto é, vou observar para me ver a resposta de Deus. Concentração total na vontade de Deus, na oração, na obra de Deus. É uma entrega 100% a Deus. Não adianta você saber da vontade de Deus, orar, mas não observar o que acontece em seguida. Quando você não observa o que acontece em seguida, você não está dando crédito, você não acredita de fato no que você entendeu. Você não está nem aí para aquilo que você orou. Você orou roboticamente. Você orou de forma quase que obrigatória, porque o sistema faz isso. Tem que orar, tem que dizer não sei o quê, não sei o quê. A oração tem que ser voluntária. E quando ela é voluntária, você vai observar porque você quer entender. Você quer ouvir, você quer uma resposta. Então o seu coração é 100% focado na oração e na resposta. Não é só na oração. Tem gente que ora 20 anos, mas não observa a resposta. Não sabe quando é que Deus respondeu. Não sabe o que Deus respondeu de fato. Então o profeta está observando para ver o que Deus vai responder da queixa dele. Aí, verso 2, né? Aí o Senhor me respondeu, ele me disse, escreve a visão e grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Como que a gente vai entender isso? Como que alguém vai passar correndo, a letra é grande, a pessoa vai entender a mensagem? É justamente Deus quer, é o que ele vai falar, porque ela vai se cumprir no tempo determinado. E quando a mensagem se cumprir no tempo determinado que Deus estabeleceu, sim, a pessoa vai estar vivendo na época da profecia, e ela vai saber. Está escrito e eu estou vivendo aquela profecia. Mesmo que ele passe correndo, ele sabe que ele está vivendo na época da profecia. Não é os 3 capítulos todos que ele escreveu em tabuinhas, mas apenas ou parte da mensagem específica que toca no juízo que Deus fará. Eis que eu vou realizar nos vossos dias uma obra tal que quando for contada ninguém vai acreditar. Ou seja, antes de acontecer, você fala, ninguém dá ouvido. Ninguém entende, se faz de entendido, faz de surdo, faz vista grossa, etc. Mas quando Deus quando Deus começa a cumprir a mensagem que você falou, aí é diferente. Pode passar correndo que vai entender e vai falar, opa, profecia do fulano, não está se cumprindo. Realmente, Deus estava com ele. Realmente, agora eu entendi a mensagem. Até quem passar correndo vai entender. Ou seja, na época do cumprimento da vida do profeta, e na época, no nosso futuro, quem estiver vivendo na época do anticristo, vai passar correndo, mas vai entender a mensagem. Verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Qual fim? O fim na época do profeta ou o nosso fim? Os dois. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Então, essa obra aqui de viver pela fé é justamente para falar da época difícil, que o profeta viveu, e a época difícil que o fulano, no nosso futuro, vai viver. Vai ter que viver por sua fé.